Fala aí, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BRCO, Fundo de Logística da Bresco. Pessoal, assim, cada vez mais que eu vou analisando esse relatório, eu vejo que é um baita fundo. Reclamei nas primeiras vezes que o relatório é fraco. Não que ele tenha melhorado, mas você começa a ler mais o relatório e muitas informações, como eu até mostrei que grande parte das principais informações do relatório do Bresco Logística estão lá no rodapé. Eles poderiam melhorar isso, né? Eles poderiam trazer mais informações, inclusive a questão de como é que tá a parte comercial, né? Que o HGLG faz muito bem isso, né? Ele tem um tópico específico sobre parte comercial e uma novidade, pessoal, assim, para que você cotista do BRCR, ele vem com emissão do nada. Apareceu com emissão, ninguém esperava essa emissão, assim, até pegou as pessoas um pouco de surpresa. Vou falar um pouco sobre a emissão também nesse vídeo. Eu não vou fazer dois vídeos separados, não. Vou fazer no final desse vídeo, no final da análise do relatório, vou falar sobre a emissão. Bom, então, aqui a parte do fundo, né, não tem muito o que falar, aqui ele basicamente não mudou. O que mudou foi a questão da receita anualizada, porque reduziu bastante, porque lembra que eu falei para vocês, a gente vai chegar lá na frente, que a gente tinha uns vencimentos de rescisão do Grupo Pão de Açúcar, da Magazine Luiza, do Carrefour e da TW Logística, TW ou TH Logística. Então aqui já aparece vacância, já aparece redução da receita, que a gente pode ver aqui na DRE, a gente já consegue ver nitidamente os efeitos da receita imobiliária caindo, referente a janeiro e dezembro, veja só. Obviamente aqui em dezembro a gente teve um resultado afetado pela taxa de performance, mas agora fevereiro a gente já tem uma queda na receita imobiliária, porque a gente está falando de praticamente aumento de 10% na vacância do fundo. E aí que é o ponto, né? Ele não fala o que ele está fazendo em função a isso. Então ele teve um lucro de 12 milhões, distribuiu um pouquinho mais. Ele tem uma reserva perto de... Eu não lembro, eu coloquei, é só dividir esses 16 milhões aqui pelo número de cotas, mas dá por volta de R$1 por cota ainda de reserva, um pouco próximo a isso. E aí ele mantém o pagamento de 87 porque ele tem uma reserva robusta, que é em função do Bresco São Paulo, que ele continua recebendo e vai receber por um bom tempo aqui, são praticamente 4 anos recebendo parcelas mensais de 2,5 milhões. Então é bastante, se a gente for ver aqui numa receita imobiliária de 13, ele está aqui, obviamente eles consideram aqui o que eu acho errado, eles não teriam que considerar nessa rúbrica aqui, porque eles até colocam aqui, ó, receita imobiliária 2, impacto do lucro caixa devido ao desinvestimento do imóvel Bresco de 24 milhões, e são 40, mais 48 parcelas de 2,5 milhões, e isso não é receita imobiliária. Embora, na verdade, é receita imobiliária, mas ela é uma receita não recorrente, ela não é operacional, digamos, né? Mas eles incluem na soma aqui, paciência, não tem muito o que a gente falar. Mas assim, o fato dele ter uma reserva considerável, né, de 16 milhões, ele consegue manter esse guidance de pagamento, e agora vem a emissão, como a gente vai falar daqui a pouco. Aqui a parte do portfólio do fundo é um ponto que eu sempre venho falando para vocês, são empresas excelentes, a gente está falando de grande Natura, Mercado Livre, BRF, a Whirlpool, Americanas a gente tem que dar um pouquinho, né, fala baixo, né, Grupo GPA, Magazine Luiza. Então a gente vê aqui, e aqui a gente tem um ponto, pessoal, que a gente vê nitidamente, se vocês pegarem no relatório passado, o impacto da receita por imóvel do Bresco Contagem, da Magalu, a queda, né, por causa dessa questão do encerramento da prazo de carência lá dos pagamentos. Então a gente aparece vacância física esse mês de 10%. Bom, aqui a parte de... um outro ponto que eu falei para vocês da questão do reajuste de janeiro, que isso também impactou bem aqui nesse mês, e a gente viu que isso já não tem impacto para fevereiro. Que mais aqui? A parte da alavancagem que eu falei, ela é uma alavancagem tranquila, 1.4, e a questão da emissão ela não fala se é para isso, mas
Vamos ver o que vai ser feito da emissão. Aqui o que eu falei para vocês, né? Magalu, Carrefour, TW e o Grupo Pão de Açúcar ainda sai, que é a rescisão antecipada. Então já considera as vacâncias desses três aqui. Ele até coloca aqui, os dados contidos nesse relatório gerencial já considera a vacância dos três locatários. Então a gente tem um aumento da vacância desses fundos. A gente está falando basicamente de Contagem, que subiu para 38%, do Canoas 36%, acho que foi isso, né? É exatamente isso. E aí, bom, então, e aí o ponto que eu sempre falo para vocês, né, desse fundo, que ele é muito bom, os imóveis são muito bons, muito bem localizados. Existem eu vejo alguns analistas falando, até sigo um que tem a carteira recomendada que ele inclui o BRCO, e aí passando pano, né, falando, porque é bem tranquilo, porque são imóveis bons, e de fato são imóveis bons, mas, poxa, o fundo podia avisar, podia falar que tratativas que eles estão tendo nesses imóveis, se está tendo visita, ou se tem perspectiva de alugar. É muito importante isso, assim, em termos de localização, são excelentes, pessoal. Os imóveis do Bresco, eles são muito bons. Mas a gente fica, como o cotista, eu não sou cotista, mas o cotista ele precisa ter mais informação. É muito importante isso, né? Então, aí aqui no final eles falam sobre os fatos relevantes, né? E falam da emissão, que veio de surpresa. Ninguém estava esperando essa emissão. E aí vamos falar um pouquinho sobre ela. Saiu agora, né? Deixa eu ver quando que ela saiu aqui, ó. Foi dia 13 de março. Já faz até um tempinho, né? Eu ia deixar para gravar o relatório do Bresco, mas aí acabou saindo, porque eu tenho alguns fundos que eu vou gravando e vou deixando, tem outros que eu vejo que eu sei que são mais vistos, né? Então a gente vai fazendo esse balanço aqui no canal. Então é a quinta emissão, montante inicial de 300 milhões, sendo que ele pode ter montante adicional de 25%, preço da cota, preço no valor patrimonial, R$ 119,95, uma taxa que eu achei interessante, 1,30, achei até que razoável. Pessoal, assim, eu considero taxa até 1,5 tranquila, até pelo fato de ser a XP a distribuidora, então achei baixa a taxa, ok, não precisa ser, né, nada daquelas de 3, 4%, mas até que ok, 1,55, então o preço vai ficar em 121,50. Deixa eu ver quanto é que está negociado o Bresco hoje. Deixa eu ver, porque tem algumas pessoas que... BRCO. Tem algumas pessoas que fazem o ganho, né, com o preço de mercado, vendem e depois participam. Olha só, ela tá fazem flipagem, né? Tá 121,88, então tá bem próximo, dá para tem uma questãozinha, e vocês vão ver, pessoal, que pode ser que até com essa diferença pequena dê para ter quem faz flipagem nesse processo, né, até consiga ganhar um pouco de dinheiro, que é basicamente o seguinte: a pessoa vende as cotas no mercado, participa da emissão para a mesma quantidade, para voltar até a posição que ele tinha, ganhando essa diferençazinha aqui do 101,25 para o 121,90 que está no mercado hoje, né. Mas aí que tá, aí a pessoa, ela precisa, a conversão das cotas precisa ser rápida, porque o que ela deixa de ganhar de rendimento acaba sendo maior do que o valor dessa diferençazinha, então ela acaba perdendo dinheiro se o objetivo dela é esse ganho de curto prazo, que eu não recomendo, não gosto de fazer. Tá, então aqui, pessoal, montante mínimo. Lembrando, por que tem montante mínimo? E a gente está falando de uma oferta, eu não sei se passou o público-alvo aqui, o público-alvo, que é para investidor profissional, então é uma oferta fechada. E aí quando a gente fala em investidor profissional, sempre lembrando que é cotista e investidor profissional, porque o cotista tem o direito de preferência para comprar no preço com base na quantidade de cotas que ele tem. Então, para o investidor profissional, se tiver algum profissional aí com 10 milhões investido, você pode participar sem ser cotista, mas de qualquer maneira você precisa investir 42 cotas, 5 mil reais. Para quem tem 10 milhões, isso é quase nada, né? Então aqui é o público-alvo. Aqui que eu falei, pessoal, coordenador líder XP, então por isso que eu até achei a taxa barata.
Direito de preferência. Então, o fator de proporção vai ser 16,9%. Se você tem 10 cotas, você vai receber uma, porque sempre arredonda para baixo. Agora, se você tiver 100 cotas, você vai receber 16 direitos, né, que é o fator de proporção. Não tem negociação, como é uma oferta fechada, não tem negociação dos direitos. Exerceu, não exerceu, vira pó. E essa emissão não tem sobras. Tá? Pelo que eu vi aqui, não tem sobra, somente lote adicional. Então, o que você vai participar é o que você vai receber. E se tiver lote adicional, mas o lote adicional é 25% só, não tem sobras. Então, participou, é aquilo que você vai dentro daqueles 16% que eu mostrei lá em cima. Tá? Que mais aqui? Deixa eu mostrar o cronograma então, que está em outro documento aqui, ó, 300 milhões, né? Então ele pode, se a gente for pegar 25%, dá mais 70 milhões, né? Dá uns 370 milhões. Então, pessoal, esse dia já passou, hoje é dia 20, né? Que vocês estão vendo esse vídeo. Então, a data base foi dia 18, ou seja, o dia que você precisava ter as cotas para participar. Hoje iniciou o período de exercício, ou seja, você cotista já pode exercer lá na sua corretora. Dia 26 é o encerramento, período curtinho, né? 6 dias apenas. No dia 27 a liquidação. E a data de liquidação da oferta é dia 3 de abril. Então, assim, eu gostei bastante, que é bem curto, bem rápido o processo. Se eles conseguissem jogar esse 3 para março, a conversão ainda poderia ser até em abril. Por isso que aí eu lembro que eu falei da questão do valor do que você poderia ganhar. Como se a conversão já fosse em abril, você já poderia receber os dividendos já em maio. Então, você não teria essa perda do tempo para poder receber os rendimentos, né? Os dividendos lá do BRCO, das novas cotas, mas ficou para abril. Não sei se eles podem antecipar divulgando assim no cronograma, tá? E não tem pipeline, não tem qual é o objetivo dessa emissão. Normalmente eles vão falar que é sobre o cronograma, né, o regulamento. Então a gente não sabe se eles vão comprar imóvel, se eles vão quitar essa alavancagem, que é baixa, né? Embora eles poderiam quitar, eu gosto quando o fundo quita a alavancagem, mas é isso, pessoal, até porque eu acho a taxa até que ela não ela até que é um pouquinho alta, se a gente for comparar com outros, né? 6,5%. Ela está no mediano aí entre, por exemplo, a HGLG ou o TRXF, que é lá em cima. Então é isso, pessoal. Queria trazer isso para vocês aqui, o relatório gerencial e a emissão. E se você é cotista do BRCO, deixa aqui nos comentários. Se você é aquele seguidor que no primeiro relatório falou que a análise era fraca, me fala se melhorou. Eu quero o seu feedback, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.